O livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Eu quero ler para vocês uma mensagem que nós trouxemos de manhã. E geralmente a gente traz essa mensagem à noite também, porque é como uma faculdade, né? A gente quer que as pessoas, os irmãos, andem alinhados, compreendendo a mesma coisa, entendendo a mesma coisa. E eu quero que você fique bem atento, porque o mal de muitas pessoas é serem expertises, e eles dizerem assim: essa passagem eu já conheço tudo da Bíblia, já li toda a Bíblia. Você cai num erro muito grande, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Se você lê hoje um texto, amanhã você vai ler ele novamente, o Espírito Santo vai te dar mais compreensão. E todas as vezes que eu leio, eu posso ler todos os dias o mesmo texto. Todos os dias que eu leio o Salmo 91, é uma explosão de pensamentos que vem na minha cabeça. Uma explosão. É um monte de revelação. O Espírito Santo me leva a percorrer tantos caminhos que é algo assim bombástico. Então uma coisa, quando você não tem interesse, ela começa a se tornar monótona para você. Aí você lê, já não entende, cria barreiras, comichões nos ouvidos, você perde o interesse. Mas a palavra se renova todos os dias. E aqui no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, a palavra diz que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiu-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram o quê? Purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Meu Pai, abre o nosso entendimento, Senhor. Nós precisamos compreender a Tua palavra. Tira as trevas do nosso entendimento, tira a escuridão, Senhor. Ilumine a nossa mente, arranque as mentiras de dentro de nós, as falsidades, arranque o medo de dentro de nós, e que a Tua palavra nessa noite possa cair como um bálsamo suave sobre a vida de cada uma dessas pessoas que se encontram aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E é como eu disse para vocês, é uma história muito conhecida, de 10 homens. E esses 10 homens, eles nem tinham um nome. Qual era o nome deles? Leprosos. Porque quando uma pessoa é insignificante, as pessoas não chamam ela pelo nome, elas dão um pseudônimo para ela. E lá vem a mulher do fluxo de sangue, e lá vem o leproso, e já vem aquela mulher chata pra caramba, já vem aquele cara ali, você se torna aquilo que você é. Se você é soberbo, arrogante, altivo, sombracelho, metido, você pensa que não, mas cada pessoa tem uma concepção ao seu respeito. A gente que às vezes acha que a gente é o último biscoito do pacote, o centro do universo, e queremos toda a atenção. A gente que às vezes acha que quando a gente chega em determinados lugares, todo mundo gosta da gente, a gente arrasa. Não, negativo. Cada lugar que você chega, uma pessoa tem uma concepção ao seu respeito. E infelizmente aqueles homens, a concepção que as pessoas tinham dele ou deles, não somente por ver que eles tinham aquela doença, mas porque eles viviam em colônia. E geralmente uma pessoa, quando tem um problema, ela vive naquela colônia de crise. Sabe o que é colônia de crise? Colônia de crise é um grupo de pessoas que se reúnem com o mesmo tipo de problema. É como muitos psicólogos dizem, que provavelmente seja para elas não sentirem muita dor. Porque quando você descobre que existe uma pessoa que tem a mesma doença que você, ou está em um quadro pior que o seu, você até se consola e se conforma com aquilo. Então aqueles 10 leprosos andavam naquela colônia de crise,
porque um ali estava pior que o outro. Aí um não tinha nariz, mas o outro não tinha orelha. Um não tinha orelha, mas também não tinha dedo, não tinha pé, não tinha perna. Porque você sabe que a lepra, ela vai consumindo o homem. Lepra é um câncer que vai levando a carne da pessoa a entrar num estado de putrefação, e ali vai pulgando, saindo pus, e o câncer vai comendo a pele da pessoa, come nariz, come boca, come os lábios, come orelha, come dedo, enfim, as pessoas vão ficando deterioradas. Ela vai matando o ser humano aos poucos. E também devido à vergonha, e devido a eles também não serem aceitos na cidade de Jerusalém, e o constrangimento quando eles estavam lá, todo mundo sabia que eles eram leprosos, e eles tinham que entrar na cidade já gritando: olha, leproso, leproso chegando, leproso se aproximando, olha o leproso, olha o leproso. Aí as pessoas iam se afastando. Eram pessoas que viviam à margem da sociedade. E de uma certa forma, esses grupos até consolam as pessoas, e às vezes não deixam você romper. Por quê? Porque você vê pessoas semelhantes a você. Você tem que começar a fazer network com pessoas que são melhores que você. Você não pode caminhar com pessoas que estão ao mesmo nível que você, ou sejam pior que você. Você tem que fazer network com pessoas que estão acima de você. Você tem que andar com pessoas que professam a mesma fé que você, que têm o mesmo entendimento, que confessam o mesmo Deus, e de preferência que frequentam até a mesma igreja. Para quê? Para que quando você sair daqui ou sair da outra igreja onde você está, não haja conflitos. E ao invés de você sair degustando a palavra que você ouviu, você sair falando mal. Não, você viu o que o bispo falou hoje? Ah, não concordei. Não, mas aquilo dali é certo. Não é certo. Nós temos que andar em comum acordo. Eu não me importo quando uma pessoa vem e não concorda com a nossa pregação e vai embora. Eu não me ofendo com isso. Por quê? Porque não existe somente a igreja videira verdadeira. Existem várias igrejas. As placas de igrejas que existem hoje lá fora, é para você olhar e dizer: não, eu quero frequentar aquela igreja. Mas se for para você frequentar uma igreja, você tem que frequentar de verdade, porque não é a igreja que vai mudar a sua vida, mas é o seu comportamento com Deus, é o seu posicionamento com Deus. Você pode buscar Deus aqui na igreja videira verdadeira, você pode buscar Deus lá na Universal, lá na Mundial, lá na Assembleia de Deus. Você pode buscar Deus aonde você quiser, mas você vai buscar e vai encontrar quando você o buscar de todo o seu coração. Se não for de todo o coração, não adianta. Então aqueles 10 leprosos, eles durante muitos anos viveram aquela bolha. Eles já haviam ouvido falar de Jesus, dos prodígios, dos milagres que Jesus operava, mas eles não iam em Jerusalém. Jerusalém era a fonte do comércio daquela época. E não somente havia o comércio, mas havia também os religiosos, as igrejas. E Jerusalém era um lugar onde Jesus frequentava, onde Jesus vira e mexe estava lá, fazendo sinais, prodígios e maravilhas na vida daquelas pessoas que se aproximavam dele. Porque Jesus não faz milagre de longe, não adianta. Para você receber um milagre de Jesus, você tem que estar perto. Todas as pessoas que foram curadas, foram libertas, receberam milagres, foram pessoas que se aproximaram de Jesus. Se você é aquela pessoa que não quer se aproximar de Jesus, então você também não verá o extraordinário na sua vida. Agora, se eu creio que existe um Deus grande, um Deus poderoso, que pode fazer tudo na minha vida, é ignorância eu não querer me abrigar nele, me aproximar dele. É uma questão de fé. E se falta fé no seu coração, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por esse motivo que a gente faz de tudo para que você nos acompanhe nas redes sociais, esteja aqui presencialmente, participe das orações que a gente faz através do YouTube, escute aquilo que a gente posta também lá no WhatsApp, para que você venha ficar por dentro daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque você passa mais de 24 horas por dia ouvindo um monte de baboseiras lá fora, você se torna semelhante àquelas pessoas que você anda. Cada palavra é um espírito. Dependendo daquilo que você escuta, você nunca vai ter fé. Você sempre vai ser aquele homem que vai duvidar, e duvidar do poder de Deus. E você não tem direito de duvidar de Deus, não tem direito de duvidar daquilo que Deus ele pode fazer, porque Deus ele já fez muito.
Então aqueles 10 leprosos, eles não iam em Jerusalém, viviam em colônia de crise, porque um ficava alimentando o outro. Sabe, é que nem aquele grupo de divorciadas, aquelas mulheres divorciadas que se ajuntam para frequentar a academia, tomar café da tarde, porque elas se sentem consoladas. Aquele grupo de pessoas doentes, aquele grupo de pessoas, sei lá, que frequentam a academia. E esse grupo era o grupo dos leprosos, ficavam juntos. Mas quando eles ficaram sabendo que Jesus estava passando por aquele lugar, você pode ver que eles começaram a gritar em alta voz e dizer: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez, eu não sei quantas vezes você já ouviu falar de Jesus, das curas, das maravilhas e dos milagres que Ele pode realizar. Mas mesmo você estando aqui pela primeira vez, se você tiver fôlego para clamar Jesus e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai te socorrer, Ele vai te socorrer. De repente não da maneira que você imagina, não do jeito que você quer, mas Ele vai te socorrer. Só tem que existir disposição em você. Então aqueles leprosos gritam: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, Jesus disse: vai mostrar-se ao sacerdote. E aconteceu que, seguindo eles pelo caminho, foram purificados. Aí eu pergunto para você: por que Jesus agiu dessa forma na vida daqueles 10 leprosos? Se a palavra diz que houve uma vez que um leproso, só de se prostrar diante de Jesus e dizer: Senhor, se quiseres, pode me purificar, Jesus na mesma hora purificou aquele leproso. O cego Bartimeu foi curado na mesma hora. E tantas outras curas, tantos outros milagres Jesus realizou na mesma hora. Porque aqueles 10 leprosos, Jesus ele manda ir caminhando em direção ao sacerdote. Por quê? Por que será? Será que havia condições naqueles homens de irem caminhando até o sacerdote? É como hoje cedo eu estava dizendo, a lepra também, ela provoca dores terríveis nos ossos, nos órgãos internos. E eu fico imaginando aqueles 10 homens leprosos, faltando nariz, faltando lábios, faltando orelha, faltando uma mão, faltando um pé, se arrastando, indo em direção a quem? Ao sacerdote. Sabe, às vezes a única coisa que nós temos que fazer é obedecer. Se Jesus está mandando você ir, você tem que ir. Se Jesus está mandando você vir, você tem que vir. Não importa a situação que você se encontra, mesmo doendo, mesmo ferindo, mesmo machucando, mesmo você achando que você não tem condições, se Jesus mandou aqueles 10 homens irem até o sacerdote, é porque Jesus viu condições naqueles homens. Jesus ele vê condições em cada um de nós, porque, como eu digo, Ele sabe o espírito que existe aí dentro. Existe dentro de você um espírito guerreiro, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Existe dentro de você um espírito, de repente pode estar até encoberto, mas se você botar ele para fora, se você acreditar na palavra e realmente começar a fazer aquilo que Jesus está mandando você fazer, você também verá prodígios, sinais e maravilhas acontecer na sua vida. Porque a única coisa que aqueles 10 leprosos teve que fazer foi realmente obedecer Jesus e ir caminhando em direção ao sacerdote. E a palavra diz que na medida que eles iam caminhando, eles iam sendo purificados. Veja, na medida que você vai caminhando com Jesus, você vai sendo purificado também, você vai sendo liberto. Na medida que você vai caminhando em direção de Jesus, que é o nosso sacerdote, Ele vai limpando a sua vida, Ele vai transformando a sua vida, Ele vai quebrando trancas, cadeias, grilhões, correntes, Ele vai livrando você do mal. Mas só que às vezes a única coisa que a pessoa quer é chegar e Jesus já colocar a mão e libertar ela. E por que às vezes Jesus não faz isso? Porque a maioria das pessoas que foram curadas, que foram libertas, não permaneceram com Ele. A necessidade de você ir caminhando até o sacerdote é porque nesse percurso Jesus ele vai
se manifestar mais na sua vida. Até o seu problema ser solucionado, você vai conhecer mais de Deus, você vai conhecer aquilo que você não conhecia, você vai sentir aquilo que você não sentia, você vai ver aquilo que você não via. A única coisa que você tem que fazer é ir caminhando. Jesus não te libertou a primeira vez que você veio na igreja, não tem problema, continue caminhando. Eu não sei quanto tempo faz que você está caminhando. Bispo, mas já faz 1 mês que eu estou caminhando, continue caminhando. Bispo, já tem 2 meses que eu estou vindo na igreja, continue caminhando em direção do sacerdote. Bispo, já tem 1 ano que eu estou vindo na igreja, não tem problema, continue caminhando, se arrastando, fraco, debilitado, doente, continue caminhando. Porque é como eu estou dizendo para você, na medida que você vai caminhando a encontro de Jesus, você vai conhecendo Ele. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele não quer somente passar na sua vida. Se Ele fizer um milagre assim instantaneamente, é como se Ele só passasse pela sua vida. Mas Ele não quer passar na sua vida, Ele na sua vida. Ele quer morar em você, Ele quer habitar em você. É como eu disse há um tempo atrás, em relação ao pastor e a ovelha. Quando a ovelha é muito rebelde, quando a ovelha vira e mexe, se perde, se desvia do rebanho, o que o pastor tem que fazer? O pastor tem que pegar aquela ovelha e tem que quebrar a pata dela. Ele quebra, literalmente. E assim que ele quebra, ele já enfaixa. Aquela ovelha, durante algum tempo, ela fica imprestável. O pastor tem que pegar ela no colo, tem que levar ela para beber água. O pastor tem que pegar ela no colo, ou então muitas das vezes colocar no ombro, porque às vezes os pastos verdejantes, eles não estão perto. A ovelha não bebe qualquer água. Se a água estiver suja, a ovelha não bebe. Se a grama não for boa, a ovelha não produz lã. Então é um cuidado impressionante que o pastor tem que ter com a ovelha. Se ele vende aquela ovelha, ela não vai prestar para mais nada a não ser ir para o matadouro. Porque até para você ter ovelhas, você tem que cuidar delas desde pequena. As ovelhas, quando acostumam com o pastor e é trocado de pastor, tem ovelhas que até morrem. Elas morrem, porque é como Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus, ele dá várias analogias falando a respeito de ovelhas, porque nós somos semelhantes a ovelhas. Ovelhas, como eu disse na última reunião, como que é a brincadeira das ovelhas? Dando cabeçada umas nas outras. Aí vira e mexe, elas caem desmaiadas no chão. Igualzinho na igreja. Vira e mexe, você escuta falar que o irmão está dando cabeçada no outro, estão se ferindo. Casais da igreja dando cabeçada um no outro, se ferindo, se machucando, de bobeira, sem necessidade. Ovelha. A única coisa que a gente tem que fazer é o quê? Suportar. Então o pastor vai, pega aquela ovelha rebelde, quebra a perna dela, enfaixa a perna dela, enrola a perna dela, mas só que ele tem um compromisso de pegar aquela ovelha, colocar no ombro e às vezes andar quilômetros até encontrar água pura para dar para aquela ovelha, pastos verdejantes para dar para aquela ovelha. Mas na medida que aquela ovelha, ela vai vivendo da dependência daquele pastor, aquela ovelha, ela vai aprendendo a sentir o odor daquele pastor, o cheiro daquele pastor. A ovelha vai vendo que ainda que ela passe pelo vale da sombra e da morte, não está faltando nada para ela, nem que seja em dose homeopática, não falta nada para ela. Ela aprende que o pastor sempre vai ter água pura para dar para ela. Ela aprende que o pastor sempre vai ter pastos verdejantes para dar para ela. Então ela vai se familiarizando com o pastor, ela vai se agradando do pastor. E quando o pastor pegar ela e soltar ela, porque ela está boa, ela já não vai querer mais ir embora, ela vai querer estar do lado daquele pastor. Então é como eu digo para vocês, às vezes Deus, ele permite que aconteça coisas na nossa vida, para que ele possa nos tratar. Veja, se está demorando, se o processo está demorando, se aquilo que você está querendo está demorando, é porque Deus, ele está te tratando. Deus, ele está te tratando. Deus, ele está querendo você mais perto dele, mais próximo. Deus está querendo ver você orar, jejuar, clamar. Deus está querendo ver você se humilhar.
apaixonar, porque na medida que você vai se aproximando dele, você vai se apaixonando, porque se aproximar de Jesus é algo apaixonante. Não tem como você se aproximar de Jesus e não se apaixonar por ele, a não ser que você seja um mero espectador. Você só vem na igreja acompanhando a sua mulher, acompanhando os seus filhos. Você não vem de coração aberto, tanto que quando você sai daqui, você mete o louco e já sai brigando com a sua esposa daqui de dentro, fala palavrão, bebe cachaça, rola dadinho, joga bilhar, fica fletando a mulherada na rua, vendo filme pornô. Deus nunca vai poder fazer nada na sua vida, nunca. Você pode enganar sua esposa, pode enganar seu marido, pode enganar o seu pastor, você pode enganar todo mundo, mas você não engana Deus. Então não cobre de Deus algo que está faltando em você. Deus sabe de tudo aquilo que você precisa, Ele sabe. Mas nessa noite eu vim te dizer o que você precisa. Deus, Ele já sabe o que você quer. Agora você tem que saber o que Deus quer, o que o Senhor quer de mim. E a única coisa que Ele quer é que você fique perto dEle. Continue caminhando. Bispo, mas está doendo tanto. Continue caminhando. Continue perseverando. Não desista. Se existe alguém que tem que desistir, esse alguém é o diabo. E se você tem se sentido pressionado, esticado, humilhado por aquilo que você está buscando, então se alegre porque você está no lugar certo. É como a palavra diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Não estranhe as provas que vão vir sobre você, porque é comum, gente. É que a gente foi criado na manteiga e no mel. A gente é aqueles crentes que não pode sofrer, não pode padecer. Quem mais sofreu foi Jesus. Quem mais padeceu foi o Senhor Jesus. Quando você achar que você está sofrendo, que você está padecendo devido a esse processo que você está passando, olhe para a cruz de Jesus, olhe para o sofrimento de Jesus, que você vai ver que o seu sofrimento ainda não é nada. Você não derramou sangue ainda por aquilo que você quer, e nem vai ser preciso derramar, porque Jesus já derramou o sangue dele na cruz do Calvário por você. Basta você permanecer. A única coisa é você ser forte e corajoso para permanecer.